Bom, então, novamente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É, Camila, nossa convidada, muito orgulho também de tê-la por aqui. É uma inspiração para mim de empreendedora social, artista, gestora, mulher e muitas outras coisas, né? Eu quis trazer ela porque eu acho que ela representa muito bem o que a gente precisa falar hoje, que é sobre a gestão também é uma arte. Ela vai apresentar a ONG, né? Ela está à frente da ONG Encanto e de outros movimentos. Camila Casa Grande, esse nome casa também muito bem com ela, porque ela realmente é uma casa gigante de possibilidades, de criatividade e profissionalismo. Então, Camila, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Obrigada. Eu que Que a agradeço. gente possa aprender com essa potência que você é. A sala é tua. Só deixa eu testar aqui para ver se vai abrir tudo certinho. Tá. E aí vocês estão vendo aí? Tá tranquilo? Tá vendo? Tá bom nesse formato? Tá bom. Ok, É, não dá para ficar a tela inteira, né? posso tentar. Acho que é. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui daqui Esse para. é o último. É o último que eu mandei? Eu mandei ele no grupo. Não, você mandou para mim individual. É o do É, então, grupo último? é, É o do grupo? é que Então tem uns tá. errinhos de português nesse. Tá. Então, deixa eu pegar lá do Bom, gente, grupo. enquanto a gente vai fazendo esses processos aí, primeiro eu queria agradecer, parabenizar vocês em pleno 7 de setembro, feriado, todo mundo na praia, quebrando a quarentena e vocês aí firmes e fortes, evoluindo os coletivos, as ONGs de vocês. Vocês são sensacionais, vocês são o futuro do nosso país. Queria deixar bem claro esse momento que a gente está vivendo e que a gente realmente precisa se preocupar com o próximo. E vocês estão aproveitando esse tempo para se desenvolver e se tornarem pessoas melhores. Isso é ótimo. Vamos fazer uma revolução. É isso aí, Camila. Isso aí, minha querida. Deixa eu ir lá, deixa eu tentar aqui achar de novo. Que eu saí de tudo que eu tava aqui. Encontro Camila aqui. Ok. Daí, Edu, eu mandei 3 links ali, porque eu vou abrir para mostrar umas coisinhas que eu acho que pode ajudar. E daí você fica atento ali. Eu vou pedir para a Fernanda que está no suporte, o Bruno esqueci o nome da outra, Larissa. Me perdi, perdão. Que organizem os 3 links um depois do outro e passe para mim no chat aqui do Zoom Tá bom? individual, tá? E daí eu consigo ver melhor, porque como eu vou estar projetando a tela, Tá, vai aparecer o WhatsApp e tudo mais. tá bom. É, aqui. Todo mundo pronto aí, galera? Ok? Tá visualizando a tela cheia? Tela inteira? Isso. Tá bom assim? Tá Ok? ótimo. Uhum. Eu Show. vou, eu vou te falando, pedindo para você passar, então. Então, pessoal, muito prazer. Meu nome é Camila Casagrande. Eu sou presidente do Encanto, Instituto de Cultura, Arte e Novas Tecnologias. Eu vou tentar deixar esse aqui para ver mais as pessoas. Vai só um pouquinho. Aí, assim eu consigo ver um pouco mais de gente. O Encanto é uma ONG que tem como missão transformar a vida de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social em Curitiba, região metropolitana, usando a arte, a cultura como ferramentas de humanização e de desenvolvimento. A gente está aí atuando mais ou menos há 3 anos como Encanto mesmo, como ONG, e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como a gente faz essa estrutura de gestão dentro da ONG, como o Encanto hoje, posso dizer com orgulho que é uma das referências em voluntariado, e como que esse processo foi acontecendo muito comigo. A gente que é líder, a gente sabe o quanto a gente precisa se desenvolver para poder desenvolver os nossos coletivos e as nossas ONGs. Isso é um processo que caminha junto. Eles crescem e a gente também cresce, é um processo mútuo.
Então eu vou trocar um pouquinho dessa experiência que eu tenho, para quem sabe dar alguns insights aí na cabecinha de vocês, para o coletivo e para as organizações de vocês também. Então, bem-vindos, pode passar. Bem-vindos à minha vida, eu sou nova, tenho 27 anos, estou na flor da idade, presidente do Encanto, sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, mas dancei a minha vida inteira, sempre fui bailarina de hip hop e me formei em publicidade e propaganda e fiz especialização em produção de arte e gestão da cultura na PUC, depois fui para um outro contexto que foi um MBA em dança, de gestão e produção cultural na Faculdade Inspirar. Fiz empreendedorismo social e negócios sociais também pela FESP e pelo Instituto Legado. E recentemente tive a formação de liderança social pela Falcons University, da Gerando Falcões. Eu vou contar para vocês agora, pode passar, Edu. Eu vou contar para vocês agora um pouquinho da minha história, para vocês entenderem como essas formações e como esse desenvolvimento meu como pessoa também contribuiu para essa evolução do Encanto, né? Eu, com 12 aninhos, era um bebezinho, e eu já trabalhava, eu vendia pulseirinha para poder pagar uma atividade que eu tinha de contraturno escolar. Desde muito pequena, eu sempre fui estimulada pelos meus pais a conseguir as minhas próprias coisas, a ser independente, ser determinada e fazer o meu corre, né? Então, eu venho de uma origem muito simples, um dos bairros mais violentos de Curitiba, morava, né? Agora já tô namorando, evoluí, mas morei com os meus pais a vida inteira, numa casa muito simples e cercada de violência, cercada de morte, confundia que era cano de escape de moto com um tiro, e isso para mim era normal. E eu cresci nessa realidade, sempre com os meus pais me incentivando e tentando me tirar desse meio, tentando não me fazer ver esse meio que eu estava no entorno. E com 15 anos eu tive a minha primeira experiência artística. Então, com 12 anos, eu tive a minha primeira atividade de contraturno, que eu fazia ginástica artística numa escola, na escola pública, né? Daí era depois do horário, no contraturno. E eu vendia aquelas pulseirinhas para arrecadar R$18 para conseguir pagar aquela mensalidade, que era de R$18. Então, foi a única experiência que eu tive e eu achava que o mundo era aquilo. Quando eu tive 15 anos, eu tive uma participação na Semana Cultural mesmo da escola, que as minhas amigas me convidaram para dançar com elas, porque eu ia gasear a aula, eu ia matar a aula, era esse o meu interesse. Então eu fui, e na hora que eu pisei no palco, e que eu senti aquela energia do público, e que as pessoas bateram palma, e eu não tinha feito nada. Eu tinha ensaiado 2 semanas com as minhas amigas, eu falei, meu Deus do céu, por que que eu não tive acesso a isso antes? O que que aconteceu na minha vida que eu nunca fui apresentada a isso, que eu nunca tive isso? Eu nunca tive esse acesso, eu subi um pertencimento, uma vontade louca de fazer aquilo e de me encontrar. Eu falei, gente, tá errado isso aí, e eu preciso que mais crianças tenham acesso a isso que eu também tive, que agora eu tive, né? O que teria sido de mim se eu tivesse tido acesso a isso com 8 anos, com 9 anos de idade, novinha? E aí eu comecei esse processo com 15 anos de idade, de ir atrás da diretora da minha escola, e eu falei, olha, eu quero abrir um grupo de dança aqui. Eu não sei dançar, mas eu vou ver coreografia no YouTube, no computador do meu vizinho, eu decoro os passos, mas eu quero abrir um grupo de dança aqui, porque as crianças da escola, elas precisam ter esse contato, elas precisam ter isso muito novas. E a diretora da escola falou, tudo bem, você é louca, então vai. Me joguei, comecei um grupo de dança na comunidade, dando aula para 8 crianças inicialmente, depois de 2 anos eu tinha 98 alunos, então o negócio explodiu, assim, foram 10 anos de caminhada, realmente foi um processo que me desenvolveu, me fortaleceu e me fez ser hoje o que eu sou. Então tudo isso faz parte da história para que o Encanto exista. Depois de 10 anos dando aula para essa galera, para esse meu grupo de dança, os meus alunos tinham entrado com 8, já estavam com 18, já peguei toda a fase de transição, eu já não tinha mais o que ensinar para eles, eu me sentia velha, porque eles já dançavam muito melhor que eu. E aí eu falei, bom, o que é que eu vou fazer agora com essa galera, né? Porque eu não tenho mais o que ensinar. Como é que eu vou multiplicar? Como é que eu vou fazer com que eles multipliquem isso? E aí eu fiz o convite para que eles se tornassem multiplicadores disso que eu havia ensinado. Fiz o convite para eles serem professores de outras crianças. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu queria multiplicar aquilo. E eles toparam. Meus alunos toparam. E foi aí que o Encanto em si surgiu. No começo, eu tinha lá o Encanto com aula de dança, que é o que eu sabia fazer a vida inteira. E aí eu falei, tá, como é que eu vou permitir que as outras crianças que vão ser atendidas por esses outros alunos
vão ter acesso a outras áreas artísticas para que eles possam se encontrar. Porque a gente sabe que às vezes você vai fazer uma aula de dança, tipo, não é bem aquilo que você quer, mas você faz uma aula de teatro, você se descobre. E aí eu fui atrás de outras pessoas que eram líderes na área, referências na área, para me ajudar a estruturar esse projeto. Então, o Encanto hoje impacta a vida de mais de 510 crianças aqui em Curitiba e região metropolitana, né? E essas atividades são dança, teatro, música, circo, artes visuais, cultura, que entra poesia, fotografia e produção de visual, e novas tecnologias, que a gente tem oficina de robótica, eletrônica, programação. Tudo isso que eu contei para vocês é para contextualizar o que o Encanto é hoje, mas de onde ele vem. Agora pode passar, Du, por favor. E por que eu falei dessa história toda para vocês e que não tem nada a ver com gestão na teoria, né? Como eu, Camila, que não tinha nenhuma referência disso, pude aprender e desenvolver esse negócio de uma forma profissional, né? Que eu pudesse fazer com que fosse uma crescente, tanto para o Encanto quanto para o meu grupo de dança naquela época. Então eu vou contar para vocês o que foram os meus gatilhos de gestão nessa trajetória. O primeiro gatilho foi quando eu comecei o grupo de dança. Então tava lá eu, só com a vontade de fazer as coisas, com a minha determinação. Eu falei, bom, preciso fazer rodar. Não sei como, aprendendo coreografia, vendo no YouTube, e foi assim. Mas eu precisava ter gestão naquele momento de colocar aquelas crianças no palco, de conseguir uniforme, de fazer matrícula, de fazer termo de responsabilidade com os pais. Eu precisei correr atrás de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E isso foi muito instintivo. Foi a necessidade, né? Tipo, as pessoas me falavam, tá, e daí onde que faz a inscrição para o meu aluno participar do grupo? Daí eu falava, que inscrição? Ah, tem que fazer a inscrição. Então, Google, como fazer a inscrição no grupo de dança? E esse processo, ele foi sempre muito nato em mim, de tentar buscar essas informações e, mesmo que eu não soubesse, eu iria dar um jeito de fazer. Esse foi meu primeiro gatilho de gestão. Eu tive que organizar esse grupo e fiz ele durar por 10 anos. A gente competiu em festival internacional, as crianças foram para o Festival de Dança de Joinville, foi a melhor época da vida. Depois, a minha segunda fase foi, temos esse grupo de dança, mas eu não tenho recurso. Eu não entendi o que era terceiro setor, eu não sabia o que esse mundo existia, e aí eu comecei a me deparar com a escassez de recurso, não tinha dinheiro. Aquelas crianças não tinham dinheiro, eu também não tinha, e eu não sabia captar recurso. E aí eu falei, bom, preciso me mexer. Nessa época, eu já tinha me formado em publicidade e propaganda. E nesse momento, meu amigo falou para mim sobre a Lei Rouanet. Comecei atrás da Lei Rouanet, falei, bom, comecei a estudar sobre isso e fiz uma pós-graduação de produção de arte e gestão da cultura para entender esse universo de leis de incentivo e como que eu poderia me empoderar desses recursos. Feita a pós-graduação, meu mundo abriu um pouco mais. E aí eu falei, bom, eu preciso profissionalizar o meu trabalho. Foi aí que eu comecei a fazer um MBA em dança, justamente porque meu interesse era ter uma escola de dança social. Nesse MBA, que o modelo de negócio que eu estava construindo não ia funcionar. Eu não ia conseguir cobrar dos alunos, porque eu queria fazer isso para a comunidade, eu queria fazer para as crianças que precisavam, eu não queria fazer para o público em geral, tipo, mensalidade de uma escola de dança. E eu vi que uma escola de dança naquele formato não ia funcionar. E nesse TCC que o Encanto surgiu, que eu fiz a proposta para os meus alunos e estruturei esse modelo de negócio. Depois que o Encanto surgiu, eu tive que mergulhar no terceiro setor. Beleza, quer começar uma ONG? Então você vai tomar porrada, porque você vai ter que aprender como funciona o terceiro setor e todos os mecanismos que você pode ter nesse processo. Aí eu me formei em empreendedorismo social e negócios sociais, que é uma outra pós-graduação. Tendo o meu leque expandido de agora eu entendi o que é o terceiro setor, agora eu sei exatamente onde buscar, o que fazer, como falar, com quem falar, eu também precisava de uma visão maior de crescimento. E aí eu comecei um processo junto a Gerando Falcões, que é uma rede de ONGs em São Paulo. Todos esses gatilhos me fizeram ter uma melhor gestão do negócio, me fizeram crescer como pessoa e fizeram esse desenvolvimento ser duplo. A ONG cresceu, consequentemente eu cresci também. Mas sem os estudos e sem essa fonte de informação, eu não teria tido o próximo passo. E eu gosto muito de trazer isso quando as pessoas falam assim, qual é a sua carreira? O que é uma carreira para você, né? É diferente de um currículo que você tem lá, eu tenho essas formações. A carreira que eu estou construindo, e que é em constante construção, ela segue um caminho de
eu fiz um negócio e aprendi, putz, comecei outro, aprendi, comecei outro, aprendi, comecei outro. E é sempre essa evolução, e a gente tem que estar sempre evoluindo. Então, eu gosto muito de trazer essa referência com relação à gestão, porque Tem uma pequena travada aí, tá mudo para mim. Alguém tá ouvindo? vocês não estavam me ouvindo? Agora ok. Vocês não estavam ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Minha Nossa Senhora. Fui Tá. eu então, perdão. Pode avançar para o próximo. Bom, e o que eu digo de ponto em comum nesse processo? Igual eu falei, no começo tinha 8 alunos, depois de 2 anos eu tinha 98. Eu sempre estava recheada de gente. E vocês, com os coletivos e com a organização de vocês, precisam e trabalham com voluntários. E a gente sempre está mobilizando gente. Então, eu gosto de trazer esse ponto em comum, porque a mobilização, ela acaba sendo uma ferramenta muito importante, você se cercar das pessoas certas e conseguir engajar pessoas com o seu brilho no olho, com a sua vontade de fazer as coisas, engajar as pessoas, fazer com que elas apostem na sua causa, que também pode ser a causa delas. Essa articulação de estar sempre negociando e se envolvendo com um monte de gente, eu acho que ela também foi fundamental em todas essas etapas. Engajar as pessoas, manter essas pessoas apaixonadas por aquilo que elas estão fazendo. Às vezes o sonho é nosso, é uma motivação nossa, e é muito difícil você compartilhar isso com uma outra pessoa e fazer com que aquilo seja uma motivação dela também, mas não é impossível. Então, existem pessoas que estão procurando causas. A gente não precisa criar novas causas, cada um com seu propósito na sua caixinha. A gente pode unir pessoas que têm propósitos parecidos e fazer uma revolução juntos. Empoderar as pessoas, a gente também precisa entender que elas precisam ter autonomia, elas precisam se sentir parte daquilo. Não adianta você ter um voluntário e você ficar só dando ordem para ele, porque ele precisa se sentir parte desse processo e ter autonomia e sentir que aquilo aconteceu por conta dele, por causa dele. Então, isso para mim também é um grande ponto. E responsabilizar ele. Entender que existem coisas que precisam ser cumpridas e ele é responsável por aquilo. Então, é muito interessante você deixar muito claro isso desde o começo, para que não tenha desalinhamento no processo, né? Pode passar, Du. Opa. Ah, então, só para avisar, o computador do Edu tá com problema, porque a minha apresentação tá certinha, porque eu revisei, tá bom? Às vezes some umas letras ali na apresentação, mas é culpa dele, não é minha, não. Trouxe 3 pontos importantes sobre como eu trabalho dentro da gestão. Primeiro, a questão do engajamento. Então, a gente pode fazer revoluções com orçamento base zero. E eu digo isso porque o Encanto está fazendo, gente. A gente quase não tem entrada de caixa. Agora as coisas estão andando muito mais, mas tudo que o Encanto conquistou foi por conta de pessoas. Então, a gente fazia muito sem ter nada. Basicamente isso. O poder da gestão corporativa no terceiro setor, o quanto isso é importante, vou falar disso mais para frente também, mas o quanto isso é importante para a gente ter credibilidade e fazer com que o nosso negócio assuma caminhos que não necessariamente só porque a gente é ONG, ele não precisa ter, sabe? É um mundo corporativo que a gente pode trazer para o nosso contexto também. Inovação e escalabilidade. A gente está esse é um termo muito atrelado à tecnologia, que a gente realmente só consegue escalar e ter proporções imensuráveis tendo ferramentas tecnológicas, mas existem ferramentas tecnológicas gratuitas. Então, como a gente pode se empoderar e fazer com que o nosso alcance e impacto seja maior? Pode passar. Voluntariado, ali ó, aí eu sumiu o ar, mas tudo bem. Voluntariado não é bagunça. Eu gosto muito dessa frase porque tem muita gente que não entende o quanto as pessoas precisam umas das outras numa equipe de trabalho, mesmo que seja voluntariado, e o quanto essa pessoa vai fazer falta com a falta de comprometimento dela. Então, eu gosto muito de falar isso, eu sempre falo isso para os voluntários, que voluntariado não é bagunça, justamente para sempre dar esses insights para eles de que o trabalho que a gente está fazendo é muito profissional e desde que você se comprometa com aquilo, mesmo que seja pouco tempo, faça, sabe? Assuma aquilo que você prometeu. Então, às vezes, a gente precisa arrumar algumas estratégias para conseguir fazer com que esse voluntário cumpra aquilo que ele se comprometeu. Mas essa parte do comprometimento é fundamental para a gente que trabalha com voluntariado, a gente sempre tem que enfatizar. Pode passar, Edu.
Bom, agora falando então sobre essa questão do engajamento, né? Que é tão. Eu acho que para vocês todos que trabalham com voluntariado é o nosso grande dilema. A gente fica, meu Deus do céu, o que eu faço com esse voluntário? Jogar ele na privada. Porque tem voluntário que deixa a gente na mão no dia do evento, tem voluntário que deixa a gente na mão no dia da ação. E assim, esse não é um processo que deveria ser normal. Não deveria, a gente não deveria naturalizar, né? Ah, é voluntário, é normal. Não deveria ser assim. No Brasil, em uma pesquisa de 146 países, o Brasil é o 122º. A gente está em 122 no quesito voluntariado. Então, o brasileiro ele não tem essa cultura do voluntariado. Ele acha que o voluntariado é só fazer uma ação em datas especiais. E é isso aí, eu fiz a minha parte. E não que isso não seja importante, essas ações também são muito importantes, mas o quanto as organizações do terceiro setor, somos quase 1 milhão de ONGs, 890 mil ONGs no Brasil, o quanto essas ONGs precisam de ajuda e precisam de mão de pessoas responsáveis. O que a gente faz no Encanto? A gente traça muito esse perfil do voluntário. A gente sabe muito bem que tipo de voluntário a gente quer. O perfil dele, a galera nova, a galera mais velha, mas uma galera com energia. Independente da idade, tem que ser gente com energia, que tem vontade de fazer, que tem brilho no olho. E a gente tem alguns gatilhos ali para conseguir mensurar a entrega desse voluntário. Para isso acontecer, a gente estruturou dentro do Encanto muito bem as nossas áreas. Por quê? O voluntário chegava e falava assim: ah, eu sou bom em marketing. Eu falava: sensacional, precisamos de marketing. E aí, passava a função para a pessoa e a pessoa não dava conta de fazer aquilo. Nesse sentido, a gente foi entendendo o que exatamente, qual é o tempo dentro do Encanto que esse voluntário vai demandar da semana dele. E dessa forma, a gente conseguiu estruturar as áreas de gestão para que cada voluntário fizesse um pouquinho. Então, o voluntariado dentro do Encanto, ele cumpre uma carga horária de 3 horas por semana. É um voluntariado super tranquilo de fazer, porque ele é remoto, as pessoas conseguem fazer de casa, os voluntários de gestão, né? Conseguem fazer de casa e conseguem organizar dentro da sua rotina. A gente também teve que entender esse contexto desses voluntários para poder se adaptar. Então, se 3 horas por semana, às vezes, para ele fica ruim, talvez 12 horas no mês para ele funcione. Então, cada caso é um caso, mas essa é mais ou menos a média. A gente também trabalha com mecanismos para conseguir monitorar as atividades que esse voluntário está fazendo, que eu vou falar mais para frente. A gente também trabalha muito com autonomia. Então, os voluntários que chegam para o Encanto, a gente instiga, pergunta, cada uma das lideranças dentro das áreas de gestão faz com que esse voluntário entregue e não obedeça. Isso é muito nato na gente. Responsabilizar, então falar para ele entender que o que ele não fizer vai impactar na ação do outro, e isso pensando num contexto de gestão, é fundamental a gente ter a nossa equipe, a equipe que faz a coisa acontecer, não só quem está na linha de frente, com essa responsabilidade. E também muita clareza na comunicação. Acho que esse foi um dos grandes aprendizados ao longo desses 3 anos de ONG, que às vezes as pessoas não entenderam o que você quis dizer, às vezes as pessoas não pegaram a emoção do negócio, ou você acha que ficou claro, na verdade não ficou. Então a gente trabalha muito essa comunicação para ter a melhor eficiência nesse sentido possível. Pode passar, Du. Ah, gestão de pessoas, tem um ali. Gente, essa então foi uma das áreas dentro do Encanto que a gente realmente precisou construir para trabalhar o voluntariado. Eu vou falar dela no próximo slide, pode passar. O que acontece? O que a gente precisou fazer na área de gestão de pessoas, que é uma coisa que a gente construiu, né, gente? E, gente, tudo isso que eu tô falando, eu não... eu tive que aprender, tive que ir no Google, tive que perguntar. A gente levou 6 meses para estruturar uma área de gestão de pessoas dentro do Encanto, para conseguir os voluntários, para cumprir todas as funções, 3 horas por semana cada um. Então, ele é um processo que ele é importante, a gente precisa fazer arte, a gente precisa entregar, a gente precisa estar com o nosso atendido, né, na linha de frente, mas a gente também precisa estruturar um bom negócio para que cada voluntário que chegue entenda o quanto a participação dele é fundamental e seja a longo prazo, não tem aquela rotatividade de gente, sabe? Entra voluntário, daí não se perde, você não esquece de responder o voluntário desengaja e vira aquela bola de neve. Bom, dentro a gente faz essa cadeia de valor justamente para pensar nesse ciclo de vida do voluntário, né? Então a gente tem as etapas, né? Que é a atração e seleção, que a gente faz o recrutamento dos voluntários, a gente define o perfil de voluntário que a gente quer, divulga e propaga isso nas redes sociais. Porque conforme você vai crescendo, cada vez mais gente quer participar do projeto. Só que às vezes você não está precisando dessas pessoas. Você precisa de pessoas específicas.
E aí vem aquela galera assim, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Você não tem mais onde pôr gente, você fala, meu Deus do céu, você começa a se perder. Então a gente tem esse processo justamente para entender quem são as pessoas que vão nos ajudar em eventos e ações pontuais e quem são as pessoas que são estratégicas. A gente tem um contrato de propósito. Fica a dica de ouro, porque a gente teve uma mentoria com uma empresa de RH lá de São Paulo e eles nos ajudaram a montar a nossa cadeia de valor, que faz uns 2 meses, então tá bem recente. E o contrato de propósito a gente está implantando agora com os nossos voluntários. O que significa isso? A proposta de valor do Encanto é justamente para o voluntário entregar a melhor experiência que ele puder como voluntário, para que ele sinta parte dessa transformação. Que uma criança que deixou de fumar maconha por causa dele, deixou de fumar maconha por causa dele. Perdi o raciocínio, mas seria isso. Então, a gente tenta muito trazer para esse voluntário como a participação dele vai acontecer na vida dessa criança, simbolicamente. Então, como que a gente faz? Quando a gente contrata, a gente adere esse voluntário novo, a gente combina com ele qual vai ser a entrega dele, como a gente vai monitorar essa entrega, e aí a gente firma um contrato de propósito. Então, a gente tem lá, por exemplo, a Amanda, lá no Centro Cultural. A gente sabe exatamente como é o perfil da Amanda e como a Amanda está se desenvolvendo. Então, esse voluntário, todas as entregas que ele fizer, ele vai ser responsável pela evolução da Amanda. E aí a gente deixa isso assinado e formalizado. E sempre que a Amanda vai se desenvolvendo e tem um resultado novo, a gente comunica esse voluntário. Olha, a Amanda conseguiu todas as notas azuis na escola. Olha, a Amanda fez a primeira apresentação dela. E ele vai vendo que aquele trabalho que ele está fazendo está impactando lá na linha de frente. A gente também faz muita gestão de desempenho. A gente tem uma série de treinamentos e capacitações para conseguir fazer com que esse voluntário ele se sinta cada vez mais empoderado daquilo, porque tem muito voluntário que quer ajudar, mas às vezes não tem a técnica ou a habilidade necessária que a gente precisa naquele momento. Mas a gente está aí justamente para treinar e capacitar ele, porque às vezes é melhor ter uma pessoa que não tem tanta habilidade, tanta técnica, mas que tem vontade do que o contrário. Nesse processo, esse voluntário passa por toda uma integração com a gente tem um fluxo para acolher ele se sentir parte do encanto, para daí ele começar de fato o trabalho dele. E aí a gente começa as atividades de acompanhamento e monitoramento. O clima e a cultura são muito importantes. Eu não sei se vocês já fizeram pesquisa de satisfação com os voluntários de vocês, se vocês já entenderam o que eles pensam sobre a ONG de vocês. E tipo, se a ONG de vocês fosse uma pessoa, o que ele teria para dizer? E aí, esse processo de pesquisa de clima ele é muito bom para nivelar e entender onde estão alguns gatilhos que vocês precisam desenvolver, seja na equipe, nas lideranças, nas pessoas que estão encabeçando esse projeto, ou até mesmo nos próprios voluntários, coisas que, às vezes, um voluntário tem um problema de comunicação com alguém, coisas que precisam arrumar para deixar o clima da organização melhor. E também a entrega devolutiva dos feedbacks. É muito importante dar feedback. Para um voluntário se sentir engajado, ele precisa entender o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo errado. E você, como líder, também precisa ouvir. Porque quando a gente está na função de liderança, a gente esquece disso. A gente tem as ideias, a gente executa, a gente planeja e a gente não ouve as pessoas. O quanto é importante os voluntários, as pessoas que estão ali representando a nossa marca, digamos assim, darem feedback pra gente. Olha, acho que aqui você foi muito agressivo, ou aqui você poderia fazer assim, assado. Acho que isso aqui você me deu muito pouco tempo, a gente precisa organizar melhor os prazos. E é muito importante essa devolutiva para ambas as partes. Carreira e sucessão, a gente está começando a implantar agora o plano de desenvolvimento individual. Não é porque a gente é uma ONG que a gente não precisa ter essas ferramentas de empresa, de mundo corporativo. Então, agora a gente tem esse processo, ele é bem inicial e a gente está fazendo com as pessoas do nosso centro cultural, que são as pessoas fixas, né? Que não são voluntários, que são remuneradas. Remuneração e benefícios. O Encanto, mesmo com o centro cultural, mesmo captando recurso, mesmo crescendo, nunca perdeu a premissa do voluntariado. Essa é uma característica da nossa organização. A gente acredita que as pessoas que estão lá, contribuindo com 3 horas por semana, dando aula para as crianças de dança, teatro, uma vez na semana com 3 horas, elas estão fazendo aquilo porque elas acreditam no poder de transformação que a arte delas tem. Então, a gente mantém esse mesmo esquema de voluntariado sem sobrecarregar aquela pessoa, para que a gente possa cada vez ter esse ciclo maior. Porque se for para remunerar todas as pessoas, ele vai perder o sentido. Ele não vai mais ter a mesma proposta. E as pessoas não vão fazer aquilo pelo coração e sim por um salário. Então, a gente modelou o nosso negócio para que a gente continuasse atendendo de forma voluntária, sem sobrecarregar as pessoas e tendo, claro, né, um núcleo estratégico remunerado para fazer isso tudo acontecer.
Esses benefícios, eles se concentram em parcerias, se concentram... A gente tem uma pesquisa na hora que a pessoa vai se tornar voluntária, que a gente pergunta quais são os tipos de livros que você gosta, quais são os temas que você... de eventos e tal, que você gosta de assistir, quais são as músicas que você curte, estilo musical que você gosta, quais os bares que você frequenta na cidade. Porque aí a gente tem uma pessoa dentro da gestão de pessoas que fica responsável por fazer parcerias com esses estabelecimentos para a gente sempre estar oferecendo benefícios para esse voluntário, cursos, enfim, para ele entender que ele é importante. E o processo de desligamento, já a gente está falando de ciclo de vida de um voluntário, ele também é importante. A partir do momento que o voluntário chega para você e fala assim, olha, mudou minha vida, vou para São Paulo, não sei o quê, mudou tudo, agora não posso mais ficar em Curitiba, não vou mais conseguir ajudar. Como que funciona esse desligamento? Como que vocês, como ONG, como coletivos, estão fazendo esse desligamento? Ou você fala assim, só responde no WhatsApp, beleza, pô, não sei o quê, desejo sucesso, pá, e nunca mais fala com aquele voluntário. Será que esse é o melhor processo? Será que não tem algumas coisas que você pode fazer aí no meio, avisar a equipe, ter um processo para seguir de desligamento desse voluntário? Então a gente cuida muito disso também. Pode passar. Não é porque somos ONGs que não somos profissionais. Então, eu acho que a gente pode trazer muito do mundo corporativo para a instituição, para a ONG, para terceiro setor. E a gente tem muita credibilidade para fazer isso. Assim. Eu acho que a imagem do terceiro setor ela ainda é muito defasada. As pessoas veem ainda como rifa, bingo. Meu Deus, se eu falo para os meus amigos, tipo, para pessoas que eu tô conhecendo agora que eu tenho uma ONG, as pessoas já acham que eu vou pedir dinheiro. E, tipo, a gente precisa mudar essa imagem. A gente tem outros mecanismos para a gente conseguir captar recurso e fazer transformação na vida de muita gente. Pode passar, Du. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje que foi uma revolução no Encanto, que é a parte de planejamento estratégico. Eu sei que para muitos que às vezes estão ouvindo, pelo que eu conversei com o Du antes, essa parte de gestão, de planejamento ainda é muito nova. Tipo, meu Deus do céu, não tenho ideia de como fazer isso. Mas é assim mesmo, você vai aos pouquinhos, vai aprendendo. E quando eu tive acesso a planejamento estratégico, quando eu aprendi a de fato fazer um planejamento estratégico, mudou completamente a minha visão sobre gestão do negócio, também dos voluntários. Eu consegui começar a ver o jogo de cima e não ser uma peça dentro do jogo. Então, isso foi fundamental. Quando você tem sua missão de fato alinhada, realmente, por que você veio ao mundo, a sua visão, onde você quer chegar, os valores, o que é fundamental para a sua ONG acontecer, para o seu coletivo acontecer. Quando você tem isso muito alinhado, você passa a entender qual que é o seu objetivo de uma forma mais clara. E o objetivo geral, ele serve justamente para isso, para você entender de forma muito clara qual é a sua missão e como esses valores norteiam dentro do que você vai fazer, né? Do impacto que você vai gerar. Quando você tem esse objetivo geral, você pode desmembrar ele para objetivos específicos, para você ser mais objetivo ainda em como você vai desmembrar isso em ações. Então, o objetivo geral ele acaba sendo, às vezes, uma coisa um pouco mais lúdica, mais filosófica, mais bonita, e os objetivos específicos, eles acabam sendo um pouco mais pragmáticos para que esse objetivo geral aconteça. Daqui a pouco eu vou abrir o planejamento estratégico do Encanto e eu já mostro para vocês. Aí, depois que você tem esses objetivos específicos, que exatamente elencados em ordem de prioridade que você quer ter, você pode definir metas para que esses objetivos aconteçam. Então, é número de crianças que você vai atender, é número de ONGs parceiras que você vai conseguir arrecadar, número de parcerias com o Estado, com iniciativa privada. Quais são os números que você vai mensurar que esse objetivo está acontecendo? Como você vai mensurar que esse objetivo está acontecendo? Um exemplo, um dos objetivos do Encanto é permitir que o maior número possível, um dos objetivos específicos, né? Permitir que o maior número possível de crianças e adolescentes tenha acesso à arte e à cultura de forma regular e com intuito profissionalizante. Uma das nossas metas é atender 1.820 crianças até o final de 2021. Então, essa meta, ela é diretamente atrelada a esse objetivo específico. Porque eu sei exatamente que eu quero transformar a vida de crianças e adolescentes por meio da arte e da cultura, permitindo o maior número de acessos possível e de forma profissionalizante,
entregando isso para 1.820 crianças até o final de 2021. Então, eu consigo ter um prazo para isso acontecer e isso fica muito mais claro para a equipe. Quando você tem esse número, você também precisa lidar com indicadores. Tá, eu tenho uma meta, 1.820 crianças eu preciso atender. Como que eu vou mensurar isso? Pelo número de matrículas, pelo número de ONGs parceiras que eu estou atendendo, pelo número de presença, pela porcentagem de presença das crianças nas aulas. Então, existem vários outros mecanismos de indicadores para você conseguir mensurar e ver se isso é possível, se você está fazendo um bom trabalho e isso está acontecendo. E o desdobramento da meta é justamente você pensar, eu tenho uma ONG e estou estruturando uma área de gestão. Como eu posso fazer para que cada uma dessas áreas esteja alinhada a esse mesmo objetivo, a essa mesma meta? Então, por exemplo, a nossa meta é 1.820 crianças até o final de 2021. O indicador vai ser o número de ONGs que a gente atende, porque a gente faz parceria com ONGs de Curitiba inteira. Então, qual vai ser a meta do marketing? O número de voluntários, captar tantos voluntários através das redes sociais para que a gente possa atender 54 ONGs para poder bater a meta. Qual vai ser o objetivo do financeiro? Manter o nosso fluxo de caixa saudável para que a gente possa investir em novos materiais para atender 54 ONGs para poder bater a meta. Todas as áreas, elas acabam tendo metas, desdobramento de meta, para poder bater a meta geral. E isso é muito importante para vocês como ONGs pensarem nesse caminho juntos, porque senão cada um vai estar fazendo um trabalho em um lugar, isolado. O financeiro está lá só economizando e negociando protesto, negociando boleto. Aí o marketing está lá super divulgando, fazendo um Instagram lindo, mas que não está captando ninguém. E tipo, e aí? Que adianta ter tudo isso e não ter tudo caminhando para o mesmo propósito? Pode passar, Du. Eu tô falando rápido porque é bastante coisa. Então, agora, além disso, vamos supor que a gente já fez, né? Eu tô usando bastante esse exemplo ali do 1.820 crianças. A gente já fez esse desdobramento das metas. A gente sabe como cada área vai se comportar. O que vai atingir, o que cada área vai atingir. Você precisa acompanhar e monitorar isso, porque não adianta estar tudo no papel. E é aí que mora o segredo. O acompanhamento e o monitoramento. Não adianta ter um super planejamento estratégico lindo, maravilhoso, e você não colocar na prática e a sua equipe não executar, mesmo sendo voluntário. Tudo isso que eu tô falando é voluntário, gente. O Encanto, a gente tem 120 voluntários, a gente tem 5 pessoas contratadas hoje. Hoje, faz 3, 4 meses que elas entraram. Então, sempre foi voluntário. Agora, pode passar, Du, que eu vou falar sobre acompanhamento, monitoramento. O que a gente faz para conseguir acompanhar essas equipes? A partir do momento que essa equipe ela tem um desdobramento de meta, que ela sabe exatamente o que ela quer fazer, exemplo do marketing, né? Conseguir lá 28 novos professores artistas para aulas em 54 ONGs. Ela tem essa meta. Ela vai fazer, o líder da área, porque no Encanto a gente divide, cada área tem um líder. Ela vai fazer um plano de ação. O que é esse plano de ação? O que ele vai fazer, o que a área vai fazer nos próximos 6 meses, aí depois, nos outros próximos 6 meses, e depois nos outros próximos 6 meses, nos próximos 3 trimestres, nos 3 semestres, até o final de 2021, para conseguir arrecadar esse número de voluntários. Então, a pessoa, a líder, coloca em atividade-chave o que vai acontecer, e aí vocês já devem ter ouvido falar sobre uma ferramenta que se chama 5W2H. Quem quiser anotar, anote, que essa ferramenta é muito importante. É uma ferramenta que você consegue desenvolver esse plano de ação. Você sabe o que você vai fazer, por que você vai fazer, como, onde, quanto isso vai custar, quanto tempo vai levar, quem é o responsável. É uma ferramenta que é facinho de achar um Excel no Google, eu posso disponibilizar também para vocês uma tabela, que você preenche e aí você sabe exatamente o que é prioridade para os próximos 6 meses. O que é prioridade para o outro semestre, e assim sucessivamente. Mas para que você consiga ter aquele resultado daquela meta batida até o final do ano que vem, por exemplo. Depois que você tem esse plano de ação, você vai desenvolver um cronograma, que é colocar de forma mais específica o que esse plano de ação vai executar. E aí você coloca esse desmembramento para a equipe. Então, olha, aqui para fazer esse plano de ação acontecer, você precisa executar essa atividade nessa semana. Você precisa fazer essa ação nessa outra semana. E aí você consegue acompanhar o que está atrasado, o que está em andamento, o que está
concluído, enfim. As RPS, que são as reuniões de planejamento semanal, elas servem muito para você, como líder, conseguir ter acesso a isso. Uma das coisas que mudou muito a vida do Encanto foi, toda segunda-feira, eu, Camila, como direção executiva, tenho reunião com todos os líderes. Edu, só uma dúvida, passa para o próximo slide. Eu acho que a gente pulou um. Vai para cima. É um que está escrito fluxo. Mais um. Eita, eu esqueci desse, gente. Eu tô falando para vocês aqui, eu ia mostrar o infográfico. Tá, se você quiser clicar então, porque daí já fica mais fácil das pessoas entenderem esse fluxo. Tá. Tá carregando? Teu microfone tá no mudo, não te ouço. Tá aparecendo aí para você? Não, tá aparecendo só a apresentação. É porque mudou o PDF, peraí. Antes disso, só bem rapidamente, preciso mudar o acesso do Bruno aqui. Tá. Gente, desculpa se eu tô falando um pouco rápido, tá? Me deem feedback se querem que eu fale mais devagar, que eu sou acelerada. Vamos lá. Onde é que tá? Tá aqui. Isso. Isso aí. A gente tem mais uns 15 minutos, tá? Não, beleza, tranquilo, bem tranquilo. Só para vocês entenderem, gente, esse aqui é como o Encanto se organizou como gestão. Então, assim, a gente era uma ONG que era só eu, a diretora do negócio, junto com mais um monte de artista maluco, indo dar aula de dança, aula de teatro, etc., para as crianças, sem nenhuma estrutura. Eu me tirei dessa função de artista, eu precisei pausar esse meu lado para conseguir mergulhar de fato na gestão e fazer com que o Encanto tivesse um resultado positivo. Então, assim, a gente se estrutura em 4. Pode dar um zoom um pouquinho, Edu, por favor. Ali nos 4 dias, que é o principal. Ali embaixo. Só apertando mais ali. Agora foi muito. Mas a gente divide a área de gestão em 4 principais pontos. Aqui, A gente você tem. quer? Isso mesmo. A gente tem o RH, que a gente consegue, tudo voluntário. A área de gestão de pessoas, que é basicamente a área que vai manter o voluntário engajado. A área de psicologia organizacional, a gente fez parcerias com psicólogas para atender os nossos voluntários, para conseguir tirar deles aquela dor, aquela angústia de lidar com crianças que estão em situação de abuso, crianças que estão em situação de risco e que é pesado, é uma realidade pesada. A gente tem a área jurídica e a área administrativa. E dentro da RH a gente também tem a área psicossocial, que é o serviço social, que é o pessoal, assistentes sociais, né, que fazem as visitas nas casas das crianças. A gente tem a área de ciências sociais, que são as meninas que medem o impacto que o Encanto causa. Essa é uma área que eu não tinha nem ideia, até que a galera me disse assim, gente, você pode ter como voluntária, fala com a Federal e consegue os alunos de ciências sociais. E essas meninas fazem uma revolução, porque elas pesquisam com as crianças o resultado do trabalho que a gente está fazendo, para a gente saber se está fazendo um trabalho bom. E isso é muito importante, esse monitoramento do que você está fazendo, para saber se você está fazendo o caminho certo. E isso é dado que você usa para captar recursos, que você usa para desenvolver seu negócio. Núcleo pedagógico, a gente tem uma área pedagógica e psicologia educacional. A gente faz o atendimento também das crianças com a nossa psicóloga. Na área de marketing, a gente divide em várias sub-áreas, porque marketing é gigantesco. Não dá para deixar na mão de uma pessoa. A gente deve ter mais ou menos uns 25 voluntários só na área de marketing. Então, gestão da marca, que é basicamente como o Encanto vai ser visto pelo público. Sustentabilidade, autossustentabilidade. A gente tem uma área que cuida só das ações que o próprio Encanto faz para levantar recurso. A gente vende camiseta, vende caneca, faz evento, enfim, todas as fontes de recursos que a gente tem próprio. Eventos e ações, tanto eventos internos para os nossos voluntários, para engajar eles, quanto eventos para as nossas crianças também. Captação de recursos, aí essa área é o que faço, junto com mais 2 pessoas, de bater na porta de empresa, pedir dinheiro. E a área de produção cultural, quais são os mecanismos e leis e incentivos que a gente pode usar a nosso favor. A gente tem também a área financeira, que tem contabilidade dentro, e a área de projetos, que é a parte de expansão, quais são as nossas próximas ONGs que vão receber as nossas atividades, e os cursos de qualificação profissional, que é um tema novo. Pode voltar lá no PowerPoint, no PDF.
Isso. Então, agora que eu estava falando sobre essas reuniões de planejamento semanal, né? Então, o Encanto, toda segunda-feira, tem reunião com cada uma daquelas lideranças que eu mostrei para vocês agora, daquelas áreas. É uma reunião de 30 minutos, é coisa rápida, online, que eu chego e sento para eles e falo assim, ó, eu não vou falar nada, a reunião é para vocês me trazerem as coisas. E aí eu falo, e aí, o que rolou semana passada? Ah, semana passada a gente fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e eles falam, beleza, o que você vai fazer essa semana? Ah, essa semana eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. A gente se organizou de uma forma que toda segunda-feira é o dia da gestão. Então, é o dia que eu tenho para resolver as coisas para eles. Exemplo financeiro. Ah, Camila, preciso que você faça tal coisa, que você desbloqueie tal acesso. É nessa segunda-feira que eu vou fazer. E de terça a sexta eu vou captar recurso. Eu vou estar com empresa, eu vou estar na linha de frente lá vendendo nosso peixe. Então, é na segunda-feira que a gente tem para arrumar a casa. Na terça a sexta a gente vende. As reuniões de planejamento mensal, elas são para medir os indicadores. Igual eu falei antes, a gente tem as metas. Cada uma das áreas tem sua meta e dentro dessa planilha de indicadores, a gente consegue fazer uma mensuração do que essa área vai entregar por mês. Exemplo, o marketing. Eles têm lá 6 meses para conseguir 28 voluntários artistas. 1 ano para conseguir 28 voluntários artistas. Essa meta é dividida por mês. Então, em novembro, você vai conseguir 5 voluntários artistas. Em janeiro, a gente vai conseguir 5. Em fevereiro, 20. Sei lá. A gente divide essa meta com entregas mensais e toda reunião de planejamento mensal, que é uma vez no mês, no começo do mês, a gente discute sobre o que eles conseguiram entregar. A gente usa para fazer isso o Trello. Gente, para quem não conhece, meu Deus, o Trello é a minha vida. É uma ferramenta que ajuda a fazer gestão de tarefas, você consegue incluir sua equipe lá dentro, ela tem entregas, prazo, você consegue anexar documentos direto do Google Drive, então não precisa ficar salvando e criando novos documentos, e você consegue colocar responsáveis por cada atividade e se comunicar ali dentro. E aí, a gente também tem, o Trello ele serve para fazer essa gestão das entregas semanais. E a gente tem também um quadro de gestão à vista que a gente coloca as porcentagens e as metas que foram batidas naquele mês de cada uma das áreas. Pode passar. Fazendo muito com pouco. Eu acho que... Pode passar, Du. Eu acho que esse é um dos grandes dilemas, assim. A gente realmente precisa, a gente não tem muita escolha, porque a gente ainda está captando, a gente está crescendo, e a gente tem que fazer as coisas acontecerem, a gente não tem recurso, então a gente faz acontecer mesmo assim. Eu acho que esse é um grande diferencial da gente que é empreendedor social. Bom, o que eu pensei, o que eu trago para vocês hoje como inovação e escalabilidade? Quando a gente fala de inovação e escalabilidade, a gente remete muito à tecnologia. Mas como a gente pode usar tecnologias e mecanismos internos para fazer o nosso impacto ser maior? Dentro do Encanto, a gente teve que projetar, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, nada. A gente teve que projetar uma forma de que os nossos materiais pudessem circular, uma forma que eles pudessem circular de uma forma viável para o Encanto, sem eu ter que ficar pagando frete e tudo mais. Então, como que eu faço para atender o maior número de crianças com o mesmo material? Exemplo, caixa de som para aula de dança. A gente estruturou, a gente fez uma estratégia de que todos os materiais de cada uma das turmas que a gente abre, elas ficam na ONG. Então, isso é um critério da nossa parceria, que a ONG tem que ter uma sala para guardar os nossos materiais. Então, a gente tem lá alguns materiais de violão, por exemplo, a gente deixa lá na ONG 8 violões. Esse mesmo violão vai ser compartilhado por várias turmas. Então, foi a forma mais viável financeiramente da gente conseguir só deixar tudo pronto para o voluntário só ir executar a aula. E tendo essa parceria com a instituição. Essa estratégia de custo zero foi também uma estratégia que a gente teve com os voluntários. A gente tem no nosso programa de voluntariado uma premissa. Sempre que o voluntário ele quiser participar, a gente vai identificar onde ele mora e qual é a nossa ONG parceira na mesma região. Então, isso é um dos critérios, né, para o voluntário participar, é que ele atenda uma ONG que seja no mesmo bairro que ele mora ou que ele trabalha, porque aí a gente não tem os custos de deslocamento com esse voluntário. A gente usa essas plataformas gratuitas como o Trello, como o Bulb, para conseguir fazer o monitoramento e a gestão da nossa equipe. Esse desenvolvimento desse método é algo que a gente quer muito, que a gente quer ser escalável, a gente quer atender o maior número de crianças possível, e é por isso que o Encanto está desenvolvendo tudo isso que eu estou falando para vocês como um método de gestão. A gente está começando um experimento agora em Itapuã, em Santa Catarina, para começar uma unidade do Encanto lá.
não uma unidade, mas atividades do Encanto lá. Se isso funcionar, a gente vai conseguir que o Encanto seja escalável para o Brasil inteiro. Fortalecimento de rede, isso a gente entendeu também, focando no resultado, né? Que não adianta eu só levar uma atividade artística para uma ONG, eu preciso fortalecer essa ONG como rede. Então a gente criou um ecossistema que as nossas 17 ONGs parceiras, além do nosso centro cultural, elas estão se desenvolvendo. Tudo que o Encanto consegue, a gente compartilha. Tudo que a gente aprende, a gente compartilha. Porque se elas forem fortalecidas, a gente vai conseguir um acesso maior para desenvolver essas crianças. E, claro, parcerias. É muito importante a gente pensar em inovação e em escalabilidade, pensando também em parcerias. Uma vez que a gente não tem dinheiro, então a gente precisa, ainda não tem dinheiro, a gente precisa se juntar de pessoas que consigam dar esse acesso, dar esse suporte para a gente. A gente está desenvolvendo agora, pode passar, Edu, um aplicativo junto com o RIA, que é um Felipe Rigoni, que ele tem um escritório chamado RIA, e esse aplicativo ele vai servir tanto para as nossas ONGs parceiras compartilharem seus conteúdos, as coisas que acontecem no Encanto, tanto para a gente colocar os nossos voluntários, eles conseguem ter gestão de tarefas dentro do aplicativo, as entregas deles, tudo pelo aplicativo, e também os nossos apoiadores, para que eles possam acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo. A estratégia de atividades online, a gente também está colocando dentro do aplicativo para que os professores possam passar para as nossas crianças, que elas também vão ter acesso. Mas isso ainda a gente está estruturando e pretende lançar até dia 22 de setembro. Então, isso é uma forma da gente conseguir mostrar que esse método vai funcionar de forma digital, totalmente remota, e se ele for escalável para outros lugares, esse aplicativo consegue alcançar essas outras pessoas também. Pode passar, Edu. Então é isso, gente. Quem não muda nada. A gente está fazendo realmente uma revolução. Vocês são exemplo disso. Vocês aí, igual eu falei, no feriado de 7 de setembro, dedicando seu tempo para se desenvolver e pensar no próximo. E isso é muito importante. Espero que eu tenha contribuído. Daqui a pouquinho, quem quiser me seguir no Instagram, tá ali meu @. Eu vou fazer um post sobre 5 aplicativos que eu uso sobre gestão. Que agora eu fico lá compartilhando conteúdos também no Instagram. E agora eu vou abrir para quem que tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, Lari ou Fernanda, eu perdi aqui as perguntas, não sei se tem, se vocês conseguirem me resgatar ou se alguém quiser falar. Mas já dizendo para vocês, galera, eu quis trazer a Camila por isso tudo aqui. É mulher, é arte, eu até anotei, é impacto mensurável, escalável, contínuo e ramificado, atende a família e toda uma comunidade. Então, sim, a arte consegue ter impacto nesse nível. E quando eu olho para o meu trabalho de palhaço, eu falo, eu estou fazendo muito pouco. Não desmerecendo a linguagem do palhaço, porque ela também usa lá em alguns eventos, de alguns formatos, né? A gente sabe que palhaço é muito profundo, é muito potente, mas eu quero um dia conseguir, com a minha organização, ter o impacto que o Encanto gera. Então, assim, dá para sugar muito dessa menina, é uma gestora maluca, louca, gosto de gente assim, baita referência aí para vocês, tá? Vai ter sorteio também de um benchmarking com ela e de 1 hora depois. O benchmarking, para quem não sabe, é 1 hora de bate-papo, de troca de experiência, onde ela vai te ouvir, vai te dar uns toques. Então, Camila, não vou falar mais nada de você, né, meu? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? A gente tem aí 5 minutinhos para pergunta. Ia perguntar como consegue fazer a gestão atual, mas ela já respondeu ok, tá vendo? Ela é completa. Quem mais? Tem mais alguma pergunta? Quem quer perguntar? Que coisa fofa os comentários. Obrigada, gente. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Quando você fala de ferramenta Trello, foi muito difícil utilizar, muito complicado? Poderia falar da experiência com a ferramenta? Posso. Gente, eu sou discípula de Trello. Assim, eu realmente quero converter as pessoas a usarem o Trello. Eu falo para todo mundo. Eu sou assim. O Trello, na verdade, a primeira experiência que eu tive com ele foi realmente no MBA, que eu fiz MBA em dança. E aí, o meu professor falou sobre essa ferramenta. Eu usava com um pouco de receio, porque a gente, quando está na zona de conforto, a gente não quer aceitar coisa nova. Só que foi esse processo muito de
usando todo dia, entendendo as funcionalidades e buscando no YouTube. E aí eu fui vendo que dava para eu ter um controle extraordinário. Quanto mais você tem gente envolvida na sua organização, mais difícil fica monitorar o que essas pessoas estão fazendo em seu nome, em nome da sua organização, né? Então, o Trello, ele serve muito para a gente conseguir ter esse controle. Edu, você quer colocar aquele segundo link do Bulb? Porque daí eu consigo mostrar o Trello. Deixa eu ver aqui. E Lari, aí, alguém me manda o link aí de novo que eu perdi aqui o link. ele tá no WhatsApp, eu mandei no WhatsApp. Vou lá. Continua aí que eu já resgato. Então, e você consegue dentro do Trello colocar lá, você cria, né, colunas, você vai ter que identificar qual é o seu formato de trabalho. O Trello é muito dinâmico, ele é um livro aberto. Quando você cria o Trello, não tem nada. As pessoas ficam até perdidas, tipo, tá, o que eu tenho que fazer? Antes eu fazia assim, a fazer, coluna de a fazer, coluna em andamento, coluna revisão, coluna concluído. Tipo isso, assim. Os cardzinhos iam evoluindo e todos os processos iam passando, cada um com seus responsáveis. Mas depois você começa a usar ele, você consegue entender que ele pode ter tantas funcionalidades que você vai descobrindo na prática mesmo. Cada área do Encanto, cada uma dessas áreas que eu mostrei naquele infográfico, cada uma delas possui um Trello, um quadro do Trello. Então, a minha visão do Trello é geral, porque eu olho todas as áreas, eu consigo entrar no quadradinho daquela área e aí eu sei tudo o que todo mundo está fazendo. Então, essa é uma ferramenta, gente, tem que entrar ali. Eu passei o login ali, ó, entre em sua conta. Eu passei o login e a senha para o login e a senha no WhatsApp também. Continua aí que eu já pego a senha lá, vai lá. Então a gente consegue fazer um controle muito bom. O bom dele é que você consegue colocar membros, então a pessoa que é responsável, você coloca lá que ela é responsável por aquele card, você coloca um prazo para ela cumprir, você coloca checklist, exemplo, coisas que precisa fazer: ligar, mandar e-mail, mandar apresentação, fazer follow-up, tentar outro contato, mandar a pessoa para, né? Coloca tudo lá, todas as tarefas que você precisa fazer com aquela pessoa. E muito do Trello que eu gosto é porque a gente usa para armazenar os nossos documentos do Google Drive. Então a gente paga lá um plano do Google para ter acesso a um plano maior e todos os documentos do Encanto estão lá. E o Trello ele faz esse link com o Google Drive. Você consegue adicionar gadgets dentro do Trello, que aí você consegue acessar o documento direto por ali. E não precisa ficar fazendo download de arquivo e, enfim, né? Esse aqui, gente, é uma outra indicação que eu deixo também de ferramenta. Ele é um portfólio online. Ele serve para justamente vocês conseguirem apresentar a organização de vocês para qualquer pessoa de uma forma muito completa. Então, você organiza por quadradinhos, você escreve dentro desses quadradinhos tudo o que acontece dentro daquela área, coloca link, coloca PDF, coloca vídeo, coloca tudo. E aí, você precisa mandar isso para um patrocinador ou para uma empresa que vai investir. Você pode mandar só um quadradinho ou você pode mandar tudo. Você escolhe como você quer compartilhar. Pode clicar no quadradinho da gestão. Daí pode ir para baixo, gestão de equipes. Isso. Isso. Aí tem um infográfico, que é aquele que eu mostrei para vocês. Pode descer. E aí a gente faz essas entregas. Então essa é a visualização que a gente tem do Trello hoje. Eu não fiz o pagamento do Trello Premium, daí por isso que a tela de fundo muda em alguns casos. A gente não comprou a versão paga. A gente usa só o gratuito. Então cada um desses quadradinhos, pode ir para baixo que tem um exemplo de um aberto. A gente consegue fazer o monitoramento das atividades. Então esse é um exemplo do nosso quadradinho de social media, né, de redes sociais. Então, a gente tem todos os posts agendados, todos eles planejados um mês antes. Aí, por exemplo, a menina que faz a legenda está dentro do quadradinho. A menina que faz a arte do post está dentro do quadradinho. A menina que programa, coloca isso dentro de um sistema de programação, está dentro do quadradinho. E aí elas conseguem ir acompanhando card por card, dia por dia, de todas as tarefas que precisam ser entregues. Aí a gente tem controle dos aniversários também, que a gente manda feliz aniversário para os voluntários. A gente faz, dentro do nosso Instagram, a gente tem a lista de melhores amigos do Instagram, a gente usa só para os nossos voluntários. Então, a gente faz ações de endomarketing divulgando nos nossos stories e só nossos voluntários vão ter acesso. Então, a gente faz gincana, faz competição, usa aquelas ferramentinhas do Instagram, sabe? Tipo enquete. Nossa, a gente faz várias coisinhas assim para os voluntários interagirem e saberem mais da ONG. Então, isso é uma ação de cultura mesmo, né? De cultura organizacional.
Então, o Trello, ele acaba sendo esse nenê aqui que salva a nossa vida. Gente, a gente é não algo... tem mais tanto tempo, mas tem uma pergunta aqui específica que eu acho pertinente. Se você conseguir fazer uma síntese, Camila, Tá. mas eu acho que vale o benchmarking deles depois com vocês, que é do Cláudio. Primeiro, ele parabeniza, né? Muito show. Como você conseguiu todos os voluntários, inclusive para a gestão? Tipo, como conseguiu 25 pessoas para a gestão em marketing, um exemplo, né? Como é que você consegue atrair isso tudo? Eu vejo, vendo de fora, eu já vejo pela seriedade do planejamento, de conhecer as ferramentas, né? Você precisa dominar essas ferramentas para que elas te ajudem. Mas qual a dica aí que você pode dar de ouro aí que possa nos dar um norte por um início aí? Olha, uma das coisas que a gente tentou entender primeiro, por mais que eu fosse formada em publicidade e propaganda, eu não sabia todas as áreas de atuação que a gente precisaria ter. Então, quando a gente é líder, quando a gente é gestor, é muito importante que a gente conheça um pouquinho de todas as áreas. Eu preciso, Camila, entender o que é o financeiro, eu preciso entender o que faz o administrativo, eu preciso entender o que faz a gestão de pessoas, eu preciso ter essa visão macro, porque conforme a área vai se desenvolvendo, vai precisando de mais gente para fazer com que aquilo aconteça. Dentro do marketing, a gente teve essa facilidade por eu ser formada em publicidade e propaganda, mas através dessas pessoas especialistas em cada uma das áreas, a gente sentou e desenhou o que seria um bom funcionamento daquela área. E essas pessoas que são os líderes, eles que nos passam o que eles precisam de braço, o que eles precisam de gente para poder trabalhar para eles. Então, a gente tem, por exemplo, na área de produção cultural, eu tenho uma produtora cultural, e aí esse ano ela falou assim, Cami, a gente precisa de um captador só para produção cultural, para fazer só os nossos projetos. A gente precisa de uma diretora artística só para produção cultural. E aí a gente lança essa vaga na internet e consegue esses voluntários através da Free Helper, através de vários mecanismos de voluntários aí e também do nosso Instagram. Então, vai muito de conhecer a área e tentar destrinchar ela pensando numa capacidade de voluntariado que no nosso caso é 3 horas por semana. Por isso que o social media tem 4 pessoas fazendo. Um gera conteúdo, o outro faz design, o outro faz legenda, o outro programa. Bom, Camila, a gente está próximo de finalizar aí, que a gente vai começar uma mesa e assim, eu não consigo nem falar mais nada com relação a esse tema, porque, gente, gestão é uma arte. Aqui a gente teve tanto esse case, né, que foi em formato case, um pouquinho diferente dos outros, mas em formato case robusto e já de quebra dicas de comunicação, que é outra dor aí. Então, é uma arte, gestão é uma arte. Vocês conseguem compreender e beleza, eu posso falar de palhaço, eu posso entender hospital, eu posso entender arte, mas se eu estou à frente da organização, se eu não falar de gestão, se eu não conhecer essas ferramentas, não adianta eu querer falar de, eu quero captar recurso, né? Tudo isso que a gente constrói, o investidor ele vai querer saber. Então, se ele abre um link desse, eu vim do meio corporativo, se eu vejo uma organização dessa, eu falo, nossa, é meio caminho andado, porque uma prestação de contas de uma captação de recurso é nesse nível superior, né? Ainda que você contrate alguém. Então, assim, quer captar recursos, quer crescer sua organização, quer fazer com que as coisas fluam melhor, precisa estudar, precisa ir atrás, ainda que você permaneça nessa função de como voluntário, né? Então, tem uma última pergunta que eu acho que é pertinente, e é a última, tá? Que é do Cláudio de novo. Como você lida com o voluntário que não cumpre, né, as suas funções, ou como que é essa retenção tua? E aí a gente, em vez de aproveitar essa sala de muito bate-papo, a gente já tira essa dúvida aqui e já finaliza. Como é a retenção disso? São coisas que acontecem e que a gente está preparado para isso. Então, a gente tem um plano de contingência para esse caso dos artistas e para o caso da gestão. O que mais nos afeta são os voluntários artistas, são os voluntários professores. Então, o que a gente faz? Quando a gente contrata, quando a gente firma parceria com esse voluntário, existe para cada uma das áreas artísticas uma liderança. Essa liderança é responsável por desenvolver todo o plano pedagógico que esse voluntário vai seguir durante um ano, como plano estrutural, tudo que vai precisar de estrutura. Essa liderança também desenvolve atividades chaves para que a gente possa utilizar caso esse voluntário venha a faltar.
a gente tem algumas regrinhas com esse voluntário quando ele entra, né? Ah, se você precisar sair, avise-nos com 30 dias de antecedência, porque daí a gente tem voluntários na geladeira. E se é uma falta de imediato, a gente tem essa atividade para passar que é linkada junto com essa organização. Se o voluntário vai faltar, por exemplo, no sábado e a atividade é na quinta, a gente consegue que o líder supra esse voluntário nesse dia. Então, é sempre um jogo de cintura que a gente tem que fazer para conseguir suprir essa demanda, essa falta. Mas, gente, de verdade, a gente tem... Em 2018, a gente teve uma queda maior de voluntariado. E esse número... Ano passado, a gente, acho que 35 voluntários, a gente perdeu mais ou menos uns 6. Então, é um número muito baixo, pensando no contexto de voluntariado no Brasil. Então, a gente tem que pensar sempre em estratégias para, tipo, olha, você é importante, mas se você não vier, eu tenho quem te substitui, eu não vou perder a rédea do negócio. Assim como nos voluntários de gestão. Gente, é isso, Camila. Maravilhosa, obrigado. Portas nossas aí estão abertas para você sempre. Orgulho de ter essa parceria que começou num café, eu nem sei direito quando, mas a gente tem essas oportunidades. Está te devendo uma visita. Mas é isso. Obrigado, Camila. Se quiser continuar com a gente vai ter uma mesa de debate depois também. Se a nossa convidada quiser ser como ouvinte, fique à vontade, tá? Pessoal, eu vou passar minha fala para o Bruno. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. O material, galera, a gente vai reunir tudo que ela mandou, assim como os demais, e vamos compartilhar aí com vocês. Beleza? Beijo. Valeu.